Esse evento hoje, a proposta dele é discutir um pouquinho sobre a questão dessas novas nomenclaturas de família. O Estatuto da Família está aí para ser discutido. A gente está enfrentando, ultimamente, uma batalha muito grande no Congresso Nacional para tentar que projetos contra, né, o reconhecimento de direitos da diversidade sexual se posicionem no sentido de ser avançados, mas a gente percebe que existe, de fato, uma tendência muito grande de criar obstáculos constantes para que os avanços sejam reconhecidos, né, para que nós possamos normatizar cada vez mais as conquistas que o Poder Judiciário vem nos trazendo, e que isso seja colocado na nossa legislação, mas, infelizmente, nós percebemos que o nosso Congresso ainda é muito conservador, muito reacionário, e impede que muitas legislações que garantam esses direitos da diversidade possam se efetivar. E essa ideia também hoje de estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre a diversidade é trazer aí um aporte de outras áreas importantes para a nossa área também do conhecimento, a área jurídica. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão hoje aqui tenham formação em áreas de ciências sociais e humanas, de tratar também um pouquinho da questão da psicologia e um pouquinho também da questão da análise do serviço social. E é por isso que nós trouxemos também duas pessoas que foram indicadas por estas entidades de classe para passar um pouquinho a visão de como essas entidades estão se manifestando e pensando com relação a estas manifestações constantes que nós estamos tendo no sentido de retroceder a muitos avanços que o Poder Judiciário já nos garantiu com relação à diversidade. Muito bem, gente. Vou passar a palavra, então, para a doutora Raquel, para que ela possa convidar os nossos palestrantes da noite e para que nós possamos aí conhecer um pouquinho mais e aprender cada vez mais com a diversidade. Tá? Uma boa noite para todos e sucesso para os nossos palestrantes. Eu queria, então, convidar para fazer parte da mesa, para debater com a gente hoje, a doutora Kátia Boulos. Luiz Fernando de Oliveira Saraiva, do CRP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Júlio César de Andrade, conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo. A ideia é com que cada um dos palestrantes ponha uns 20 minutos, porque a gente gostaria muito que tivesse a participação de vocês, né, para esclarecer uma série de questões. Então, a ideia é exatamente fazer isso. Cada expositor fala 20 minutos e, em seguida, a gente reabre para o debate. A questão que eu vou tratar, se nós estamos falando do Estatuto da Família, nós estamos nos referindo especificamente a um projeto de lei que tramita e que teve, como aqui foi muito bem exposto inicialmente, com algumas situações polêmicas que nós temos que tratar sob o enfoque do direito de família, sem dúvida alguma. Trata-se do projeto 6583, de 2013, que, segundo a justificativa do apresentante, do deputado apresentante, aborda questões centrais que envolvem a família. E aí, explicando nessa justificativa qual é a proposta que tem, entende ou esclarece que a ideia é o fortalecimento dos laços familiares a partir da união conjugal firmada entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade familiar e depois tratando dos diversos direitos, e nós não vamos abordar toda a justificativa, mas chama a atenção que o último andamento, a tramitação desse projeto, o último andamento foi dia 6 de agosto, quando, na comissão especial que se estabeleceu na Câmara dos Deputados, foi requerida pelo responsável pela elaboração desse parecer a prorrogação de prazo para apresentação desse parecer, de modo a possibilitar audiências públicas e encontros regionais. O que considero positivo, porque, de fato, nós devemos discutir e não passar como um trator, como vem vindo sendo discutido, que não pode, que só pode ser dessa forma, casamento, e nós sabemos que isso já mudou há bastante tempo, né, entre homem e mulher, nós vamos discutir isso aqui agora. Então, a questão é,
Por que ele pede a prorrogação? E já não é a primeira vez que isso acontece. Dia 6 agora foi o último mandamento. Porque ele entende que é uma matéria de grande repercussão nacional e traz a informação de que quase 8 milhões de votos estão sendo proferidos a respeito desse tema, e que é um número recorde, que isso nunca aconteceu na Câmara dos Deputados, a respeito dessa polêmica que se instalou aqui. Como ainda não houve audiências públicas, então é o momento de se pedir a prorrogação para que nós possamos fazer essas audiências. Posso considerar que esse momento de hoje aqui já é um momento inicial de discussão importantíssimo, e da forma como tem que ser, sob o enfoque multidisciplinar. É como tem que ser. Não é? E aí nós vamos ver que o ponto mais polêmico, eu vou me ater a esse dispositivo, é exatamente o artigo 2º, que, para os fins desta lei, define-se entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Este é o ponto nevrálgico. E aí eu vou dizer que isso, desde 1988, já não é assim. Porque, em 1988, a nossa Constituição Federal, que é um divisor de águas no que tange ao direito de família e ao conceito de família, nós tivemos um divisor de águas porque a Constituição não admite qualquer tipo de restrição, de discriminação, de forma alguma. Tanto é que nós dizemos que é uma Constituição cidadã, porque ela é inclusiva. Ela não é exclusiva. Quando, no artigo 226, estabelece que a família é a base da sociedade e merece a proteção especial do Estado, em nenhum momento ela taxativamente diz quais são os tipos de família, e nem poderia dizer. Não é tarefa para a Constituição. É tarefa da Constituição, sim, dizer quais são os princípios que devem reger as normas que vão estabelecer a vida em sociedade. Ok, os princípios, sim, mas nós vamos falar deles. Então, com esse divisor de águas de 88, quantos anos são passados? Nós temos que, desde então, nós temos o reconhecimento expresso pela Constituição de 3 modalidades de família: casamento, a união estável e a monoparentalidade. Sendo que, na Constituição, isso não foi alterado, vamos discutir isso. Casamento, nós sabemos que é civil ou religioso com efeitos civis. E ainda considerado, na época, heteroafetivo. Hoje nós temos essa terminologia que não existia na época. Ou formado por pessoas de sexos diferentes. E temos a união estável como união pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir família. Esta é a união estável do parágrafo 3º. E, no parágrafo 4º, a monoparentalidade, qualquer dos pais e seus descendentes. Muito bem. Quando nós temos isso, deixamos de lado a questão das famílias ilegítimas, que antes da Constituição era exatamente o conceito que se tinha. Não podemos esquecer que, em 2002, nós tivemos um Código Civil que entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2003. Portanto, nós temos uma Constituição que é de 88, e só em 2003 nós tivemos um Código Civil estabelecendo as questões de família, que é onde é tratada a questão de família, não é? No livro próprio, não é? Do direito de família, no Código Civil. Então, nós tivemos, nesse período, nós tivemos que, antes de qualquer coisa, entender que a base do direito de família, ou da forma como essas famílias se constituem, ou como elas devem, né, a vida em sociedade será regrada, são princípios constitucionais que devem ser respeitados, independentemente de gênero, de raça, de sexo, de religião. Então, nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, a igualdade, solidariedade, pluralismo das entidades familiares, deixou de ser só o casamento que constitui família legítima, já tivemos outras formações familiares, a tutela especial à família, que o Estado protege a família com regramento, mas nós vamos discutir isso, a paternidade e maternidade responsáveis, dever de convivência familiar, proteção integral da criança e do adolescente e a isonomia entre os filhos. Esses princípios constitucionais regem o direito de família. Eu estou diante de uma professora de direito constitucional e sabemos que hoje, não é, doutora Adriana? E nós sabemos que hoje nós falamos até no direito constitucional de família ou na constitucionalização do direito civil. Nós estamos discutindo isso, mas o que importa é saber que esses direitos devem estar preservados a todos indistintamente, não é? É o artigo 5º. Então, após a Constituição, nós tivemos o que chamamos de famílias, no direito de família, matrimoniais e extramatrimoniais. Matrimoniais, as que se constituem pelo casamento, e extramatrimoniais, as que se constituem fora do casamento. Mas fora em que sentido? Que não se submetem ao regramento do processo de habilitação previsto no casamento.
Aí, união estável, monoparentalidade, a família extensa, que não tem nem pai nem mãe, se a monoparentalidade tem ou pai ou mãe e seus filhos, a família extensa não tem nem pai e nem mãe. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, expressamente define o que vem a ser. São aqueles que não têm nem pai nem mãe, são protegidos por um diploma próprio, não é? E se considera aqueles que têm vínculo de consanguíneo ou de afeto, enfim. Mas nós estamos discutindo no direito de família a socioafetividade e homoafetividade. Isso começa a vir, a partir de então, com base nos princípios que nós discutimos, constitucionais, e, logicamente, que não poderia ser de outra forma. Então, a homoafetividade, entendido como as pessoas que se vinculam pelo afeto, com a intenção de constituir família, e, no caso, pessoas do mesmo sexo, obviamente que tem que ter seus direitos fundamentais garantidos. É o que está no artigo 5º, considerando especialmente a liberdade, a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, e a inviolabilidade da intimidade da vida privada. Então, o direito à orientação ou condição sexual é um direito personalíssimo, é um atributo inerente à pessoa humana. Não vem ninguém poder discutir de que forma que vai ser constituída esta ou aquela família. Não pode haver discriminação. Então, o que nós estamos vendo aqui, os argumentos que se utilizava na época de que era impossível constituir uma família homoafetiva. Primeiro, porque famílias impossibilidade de filiação, não poderiam ter filhos entre si. O que nós sabemos que é um absurdo. Por quê? Famílias sem filhos têm tutela constitucional. É o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Ou seja, planejamento familiar é livre decisão do casal, então a paternidade e a maternidade devem ser responsáveis, sim, mas nem todos são obrigados a ter filhos. Outra coisa, a procriação já não é mais a finalidade indeclinável da família, casar para ter filhos. E esse era o conceito que se tinha anteriormente, não é? A adoção se permite independentemente de estado civil, nós sabemos disso. Não há necessidade de ser casado ou manter união estável para que se possa adotar. Então, hoje, falando em união heteroafetiva, e essa foi uma terminologia que o STF trouxe, quando há diversidade de sexos, ou homoafetiva, quando não há, nós sabemos que os princípios que vão reger, basicamente, a formação dessas famílias são a dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, da liberdade, da proteção, da intimidade da vida privada e da segurança jurídica. Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, neste caminhar, neste andar, em maio de 2011, entende que é possível, sim, a formação de uma família entre pessoas do mesmo sexo, que seja contínua, duradoura e pública, desde que tenha a intenção de constituir família, pessoas do mesmo sexo que se unem. Foi um caso que foi uma DPF, não uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi recebida, isso é uma questão técnica, como ação direta e constitucionalidade, mas o que importa é o teor. O que se pretendia na época era que se reconhecesse uma entidade familiar formada por 2 homens, não é? Para que, uma vez reconhecida essa entidade familiar, os direitos pudessem advir do reconhecimento enquanto família. E aí, esta ação foi julgada procedente, e eu trouxe entre aspas aqui, para deixar claro, isso é de maio de 2011, com eficácia erga omnes, valendo para todos, e efeito vinculante, não se pode decidir de forma contrária. Para dar ao artigo 1723, que é aquele que estabelece o que é união estável, reproduzindo o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, não é? A interpretação, conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento de uma união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Esta é a posição do STF. E mais, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. E pela primeira vez se fala em união estável heteroafetiva pelo STF. Por quê? Porque na Constituição nós ainda temos a união entre pessoas do mesmo sexo, de sexo diverso, entre homem e mulher, pública, contínua e duradoura, como sendo união estável. Então, desta forma, o STF interpretou que, sendo entre pessoas do mesmo sexo, terá os mesmos efeitos da união estável, porque a Constituição não foi alterada. Nós não tivemos uma emenda constitucional que excluísse a diversidade de sexos. Então, hoje nós estamos vivendo justamente nessa questão, porque não houve ainda o tratamento que deveria ter havido no campo jurídico.
certo? Então, vem essas dúvidas que nós sabemos que não podem existir relativamente ao reconhecimento dessa entidade familiar, porque o STF já se posicionou, já declarou que essas famílias estão no ordenamento jurídico e que devem ter o tratamento de todas as famílias, sejam elas homoheteroafetivas, é o tratamento que se deve ter. Muito bem. Aí, nós sabemos que hoje, então, hoje, 2015, nós temos casamentos heteroafetivos e sabemos que isto, por uma resolução do CNJ, não há ainda uma legislação que especifique, não é? A união estável continua sendo aquela que nós conhecemos, falamos, a monoparentalidade, a família extensa, a união homoafetiva por reconhecimento do STF, o casamento homoafetivo e a socioafetividade. Muito bem. Tanto o casamento, quanto a união estável, quanto a união homoafetiva, todas as pessoas se unem pelo afeto, havendo ou não diversidade de sexo. A intenção é constituir família. E nós sabemos que nós temos tratamento legal específico para o casamento heteroafetivo e homoafetivo, porque é o processo de habilitação para se considerar se há ou não impedimento para o casamento, e que se fique claro aqui que não ter diversidade de sexo não é impedimento para o casamento, tanto que ele tem uma resolução do CNJ regulamentando, certo? E a união homoafetiva, a união estável, já tem 2 leis que disciplinam, ainda convivemos com leis de 94 e 96 para tratar a questão da união estável. E se a união homoafetiva tem os efeitos da união estável, nós sabemos que ainda estamos militando num campo que precisa de tratamento legal próprio, não é? E aí, a união homoafetiva, que não é regulamentada ainda, mas tem os princípios constitucionais, a doutrina, na esfera administrativa se reconhece, na jurisprudencial também. Então, por que desse projeto de lei? Aqui a resolução, como eu disse, que tanto trata da conversão da união homoafetiva em casamento, quanto aquela que estabelece o regramento para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bem, se nós falamos de família, falamos de direitos e deveres pessoais, patrimoniais, sucessórios e sociais. Há um trabalho que eu cito muito de Belmiro Welter, que ele diz o seguinte: porque toda essa confusão acontece porque nós ainda não temos a questão da diversidade do sexo, homem e mulher, na união estável, excluída da Constituição. Então, nós temos aqui, ele diz que, numa só palavra, se houvesse uma emenda constitucional a esse artigo que diz que união estável entre homem e mulher, e suprimindo essa expressão, seria perfeitamente constitucional a compreensão da família homoafetiva, com base nessa principiologia constitucional que nós falamos, ou seja, a dignidade humana, a cidadania, a afetividade, pluralidade, proibição da discriminação em razão do sexo, condição humana tridimensional, vou falar sobre isso muito rapidamente, e o princípio da separação dos poderes. O que ele fala sobre o ser humano tridimensional? O ser humano é um todo tridimensional e, ao mesmo tempo, uma parte genética, afetiva e ontológica, tendo à sua disposição todos os direitos e desejos desses 3 mundos, uma vez que a existência é uma formação contínua de eventos. Pelo que, nas ações de investigação de paternidade, maternidade, genética e afetiva, devem ser acrescidos todos os direitos daí decorrentes. Vejam bem. Não é? Alimentos, herança, poder, dever familiar, o parentesco, a guarda compartilhada. Tivemos uma alteração recente, agora em dezembro desse ano. Nome, visitas, paternidade, maternidade genética e afetiva e demais direitos existenciais. Então, é muito claro que nós não podemos tratar de outra forma. E esse projeto de lei, ele vem de encontro, ou seja, ele contraria exatamente toda a evolução que já aconteceu da Constituição para cá. Então, que fique claro que, nesse sentido, nós estamos tratando de um projeto de lei que, se aprovado, será declarado inconstitucional. Certo? Então, estou trazendo aqui uma conformação de acordo com a Constituição, com a decisão do STF, que tem eficácia erga omnes, efeito vinculante, e é um projeto que vem hoje dizendo, ou pretendendo, que se reconheça a família só pelo casamento ou pela união estável, sendo que esse casamento tem que ser entre homem e mulher. Então, estamos tratando tecnicamente da forma como nós estamos vendo hoje. É um contrassenso ou um retrocesso. Né? Então, eu só trago aqui, nos meus 5 minutos finais, sempre são me lembrados, que uma decisão muito interessante do ministro da Lavra, do ministro Luiz Felipe Salomão, como relator, em que ele claramente, porque houve uma discussão, o STF não poderia ter feito isso, tem que ser uma emenda constitucional, sim, tem que ser, mas ninguém se movimenta.
Né? Então, aqui, essa decisão. Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, homoafetivo, interpretando os dispositivos do Código Civil. Inexistência de vedação expressa, a que se habilitem para o casamento pessoas do mesmo sexo. Isso foi antes da resolução do CNJ. Teve que vir a resolução 175, porque senão ficava a jurisprudência de um lado, a legislação manca do outro, e essas situações de projetos acontecendo. Como se pudesse ser discutido isso. E agora, seguramente, no STF, a discussão acabou. Não tem mais discussão. Desde 2011. Então, me parece que um projeto, a esta altura, que vem aqui propor uma situação que já está sedimentada há 4 anos, é absolutamente, não é, fora do tempo, não é? E, além do que, ela também é inconstitucional. Então, eu estou aqui me posicionando, que, aliás, é o que eu venho defendendo há muito tempo, né, de hoje, muito antes mesmo de nós termos, gostaria de deixar isso bem claro, não é? Até porque, se me permite, doutora Adriana, eu quero dizer que eu tenho o privilégio de estar em 7 comissões aqui, e uma delas é a da diversidade sexual, onde eu aprendo muito também, onde eu posso absorver conhecimento para poder levar as minhas conclusões, os meus estudos. E presido a Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, com muito orgulho também, e dizer que nós devemos coexistir nos nossos trabalhos. Nós temos que trabalhar em conjunto, é o que nós fazemos. É o que se deve o meu convite aqui, que eu agradeço muitíssimo. É assim que nós temos que fazer. Nós temos 130 comissões aqui. Se nós não trabalharmos naquelas que essencialmente dizem respeito aos direitos de cidadania, meu Deus do céu, né, dos seres humanos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nosso trabalho é esse, essa é a nossa proposta, para isso nós estamos aqui. Então, vejam, e estamos diuturnamente, o diuturno que é diuturno mesmo. Certo, é diurno e é noturno, certo? Perfeito. Mas só concluindo, já acabaram 3 minutos, mas vamos só, para dizer que essa decisão é muito importante, porque fala da orientação principiológica, e veio logo depois que o STF reconhece, ou seja, o STF determina, o STJ vem e diz, acabou essa conversa. Aqui ninguém mais vai discutir, porque nem pode discutir diferente. Dizer que não pode mais haver essa formação familiar. E mais, vejam que interessante o final aqui, quando ele diz: o pluralismo familiar engendrado pela Constituição impede, se pretende afirmar, que as famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos dignas de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos. É decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, e muito clara, e ele termina assim: se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam a dignidade das pessoas de seus membros e o afeto. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito à autoafirmação, e é um projeto de vida independente de tradições e ortodoxias. E finaliza: enquanto o Congresso Nacional, vejam que é de 2012, estamos em 2015, e enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume explicitamente sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mistério sob pena de aceitação tácita de um Estado que somente é democrático formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação acerca da universalização dos direitos civis. Me parece muito claro, por isso que eu selecionei este, pelo pouco tempo que nós temos. Então, nós estamos vivendo a realidade das uniões homoafetivas. Escolha-se pela forma, com a formalidade do casamento ou não, é uma realidade. E essas famílias homoafetivas, nós temos, sim, que enfrentar questões que não estão sendo enfrentadas, que é a questão justamente da procriação, que é a questão do estabelecimento, se é com ou sem filhos. Temos muito o que discutir, temos muitas audiências a fazer. Eu quero me colocar à disposição, já dizendo mais uma vez a minha honra, mas eu não posso deixar de passar, esses são os minutos finais. Este vídeo, vou pedir para o Agostinho me ajudar. É sempre assim, não é? Mas eu tenho plano B. Sabia que eu tenho plano B? Eu tenho plano B, ele está aqui embaixo, não está? Pronto, aí do Agostinho. Agostinho, ajudar a guarda, eu quero agradecer a todos os nossos queridos funcionários do departamento, ao nosso querido doutor Humberto. É só passar aqui agora, não é? Tem som? Não passou? Está lá. Falta isso. Vocês estão vendo, talvez muitos já conheçam, até das minhas palestras, eu sei que está aqui o professor de filosofia aqui, que sempre está comigo. É uma artista, Ilana Yahav, e ela trabalha areia sobre vidro.
Nesse momento que eu vi esse vídeo, eu recebi de um aluno meu do pós-graduação, vejam que foi em Direito Ambiental. E a minha especialização em Direito de Família, eu lecionava, por 5 anos eu lecionei lá. Ele me trouxe, eu enxerguei aqui a família. A família, eu disse família. Por quê? Quando as pessoas nos procuram, nós estamos aqui na Casa da Advocacia da Cidadania, quando procuram os advogados, as pessoas vêm desesperadas, em conflito. E elas esperam de nós, advogados e advogadas, que nós tenhamos uma postura firme, que nós tenhamos o conhecimento, que nós detenhamos as condições de resolver os problemas, ou que nós nos portemos como verdadeiras águias, porque as águias, representativamente falando, as aves são as mais poderosas. Assim como os advogados que detêm o conhecimento e as condições de trabalhar as questões de família. Só que eu também lembro que as águias, se puder apagar a luz, elas também, quando estão com os olhos duros e com as garras afiadas numa situação de conflito, elas também são predatórias ou predadoras. E se nós nos posicionarmos dessa forma, com os olhos duros, com garras afiadas, fomentando o conflito, nós também seremos predadores, não estaremos pacificando. Nós temos que enxergar a situação que se nos apresenta e nós temos que trazer soluções para elas. Nós somos os primeiros juízes da causa, os advogados. Nós temos que trazer soluções. As pessoas não buscam um dispositivo de lei, nem aquele projeto. Elas querem a solução dos seus conflitos. Hoje nós estamos falando aqui dos conflitos que ainda, por incrível que pareça, depois de 4 anos, nós ainda estamos falando em conflitos de se reconhecer ou não a formação de uma família por pessoas do mesmo sexo, que não seja pelo casamento e que não seja heteroafetivo. E aí vejam, esse cenário com a mesma areia que ela fez no primeiro, ela fez um outro cenário, ela desmanchou tudo, pegou a mesma areia e faz um outro cenário. E aqui ela coloca o sol, e nós sabemos que o sol representa o calor, representa o acolhimento, a forma como nós devemos acolher essas famílias. E aí, esse é o site dela. Nesse cenário de paz, bem diferente daquele do conflito, ela coloca os carneirinhos. Os carneiros que são, na verdade, aqueles que simbolizam a mansidão, a pacificação, né? Não podemos ver o conflito aqui. Nesse cenário de paz, nós estamos vendo que ela coloca ali uma outra figura, é o ninho. E eu enxerguei aqui a família, seja ela hétero ou homoafetiva, não importa, é a família. São as pessoas que se unem e têm intenção de constituir uma família. E ali ela coloca dentro deste ninho aqueles que devem ser defendidos por nós. E dentro desse cenário, ela põe uma outra figura que não é de ave. Ela está colocando a figura de uma mulher. Eu interpretei como sendo a justiça, porque a justiça é representada pela deusa Têmis. E a justiça, vejam, que ela está com o olhar sereno, não está com o olhar duro. E a justiça não tem garras afiadas. Ela está amparando a família. Ela ampara a família. E é isto exatamente que as pessoas que nos procuram veem. Elas buscam justiça e buscam amparo a proteção dos seus direitos. Então, quando ela desmancha novamente o cenário, e eu refleti muito a respeito disso, e vi que essa era a minha vocação, de todos nós aqui, advogados e advogados, ela finaliza com aquilo que eu considerei como sendo um túnel do tempo, porque as famílias vão existir até o final, até a eternidade, com os formatos que elas tiverem, que nós esperamos que sejam aqueles em que se reconheça os direitos das pessoas que integram as famílias, independentemente de qualquer situação, jamais preconceito. E ela vem, e discriminação jamais. E ela finaliza com outra figura de ave, e é uma pomba que só pode simbolizar a paz. E essa pomba traz um ramo de oliveiras. E na direção do infinito ela se coloca, e ela fez um convite que eu achei que fosse para mim, faço para todos que assistem comigo há tantos anos, o Just Imagine. Ou seja, vamos sim, nós estamos aqui para isso, vamos imaginar sim, que nós podemos multiplicar essas pombas na direção do infinito e fazer dessa sociedade que nós queremos uma sociedade justa e solidária. Muito obrigada a todos. E eu queria agora chamar para falar o Luiz Fernando de Oliveira Saraiva, que é psicólogo, mestre em psicologia escolar e doutorando em psicologia social pela PUC São Paulo e presidente da Comissão de Ética e co-coordenador do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Agradecer o convite feito ao CRP, convite que prontamente a gente aceita, já que o CRP tem uma trajetória, tem um protagonismo frente às discussões de diversidade sexual aí já há bastante tempo, e quando somos convidados nos sentimos convocados a estar nesses espaços debatendo questões que, ouvindo a Kátia, eu fiquei pensando
quanto tempo a gente discute coisas que parecem óbvias, né? E não desqualificando a apresentação da Kátia, mas é o quanto que a gente já ouviu coisas, essas mesmas coisas, esses mesmos assuntos, e parece que hoje é um dia que a gente vai discutir quase mais do mesmo, porque a gente está falando de um campo de luta muito já histórico, em que nos parecia bastante consolidado, mas que nos últimos tempos tem sido colocado em xeque. Então, queria poder situar primeiro a discussão sobre o Estatuto da Família nessa obviedade que está colocada em xeque, né? Já que nos últimos tempos temos nos deparado cada vez mais com projetos do Legislativo que colocam em questão justamente aquilo que é óbvio, né? Então, por exemplo, na psicologia, temos enfrentado diversos projetos, para além da questão do Estatuto da Família, que o Núcleo de Sexualidade e Gênero do Conselho entendeu como um projeto prioritário. Então, temos nos debruçado sobre ele, vou contar daqui a pouco o que temos feito, mas nos últimos tempos, né, nos últimos anos, não sei se vocês se lembram, nos deparamos com a discussão da chamada cura gay, em que certos setores do nosso legislativo pretendia possibilitar que psicólogas e psicólogos de todo o país pudessem ofertar à população terapias de reversão da homossexualidade, né? Terapias estas que não têm nenhum respaldo científico e, pior do que isso, elas são cientificamente se comprovou que elas oferecem severos danos à saúde psíquica das pessoas. Então, essas terapias enlouquecem as pessoas ao invés de produzir qualquer saúde. E estou trazendo isso à tona porque esse é um projeto que aparentemente morreu há cerca de 2 anos, mas que volta à tona este ano, agora com a discussão sobre a existência dos ex-gays, então, da necessidade de garantia de atendimento a essa população. Não sei se vocês acompanharam, mas há um mês atrás, mais ou menos, foi realizada 2 audiências públicas em Brasília, uma em dias seguidos, no primeiro dia sobre a existência dos ex-gays, em que os consultórios psicológicos foram acusados como fábricas de homossexuais, e no dia seguinte foi realizada a audiência pública sobre o Estatuto da Família, né? O CRP esteve presente nas 2 audiências essas marcadas por uma extrema violência de quem estava lá presente, né? Então, nossos representantes foram hostilizados, né? Enfim. E estou trazendo tudo isso à baila porque a gente tem que entender o contexto em que este projeto, que é um absurdo, que ele não tem respaldo jurídico, não tem respaldo científico, não tem respaldo algum, mas que vem mobilizando tanta discussão, né, ou não também, né, se a gente pensar que a grande discussão feita é por uma enquete, né, então o destino das nossas vidas ela é feita por uma enquete, como de um programa televisivo global, né? Você decide que sim ou não é família ou não é família, e a gente entrega na mão de uma estratégia dessa os rumos das nossas vidas, né? Porque em última instância falamos das vidas de todos nós, né? Já que quantos de nós aqui somos frutos de famílias constituídas por pais, mães, apenas, né? Em uniões estáveis, como pretende colocar esse projeto. Mas esse projeto, então, ele vem numa certa guinada conservadora, que tem escolhido as questões de diversidade sexual como um foco de enfrentamento, né? Então aí a gente observa, né? É o Estatuto da Família, é a volta da cura gay, é a discussão de ideologia de gênero, que estamos perdendo este debate em todos os municípios deste país. É causa perdida,
quero dizer isso, como vamos perder nos planos estaduais, como já perdemos no plano nacional de educação, com a ideia de que justamente as discussões sobre sexualidade e gênero no ambiente da escola colocam em risco a ideia de família. Então, estou trazendo isso porque todos esses projetos eles estão muito bem articulados, eles não estão separados, eles falam da mesma matéria, no final das contas, né? E a gente precisa, então, não ser... A gente precisa estar muito atento, não pode ser ingênuo no enfrentamento disso, como se isso fosse simplesmente uma certa maluquice, sem nenhum respaldo, mas isso fala de um certo projeto societário em que, em última instância, se busca o extermínio de certas parcelas da população, né? A gente está falando português claro, a população LGBT me parece que vive hoje tempos muito duros, muito difíceis, já que há investidas do plano legislativo de seu extermínio, do extermínio de direitos que pareciam consolidados ou em fase de consolidação. Então, aquilo que a gente vinha avançando, hoje a gente não fala mais em avanço, a gente só está tentando segurar para a coisa não andar para trás. Me parece que hoje é o grande enfrentamento que a gente faz, né? Projeto societário marcado pelo fundamentalismo religioso. Então, são os mesmos deputados, são as mesmas bancadas que têm levado à frente essas discussões. Então, por exemplo, a discussão de ideologia de gênero, 3 frentes parlamentares, não sei se vocês sabem, mas a frente evangélica, a frente católica e a frente mista em defesa da família se uniram, né? Então, é uma frente suprapartidária e suprarreligiosa, mas que se une no enfrentamento, né, da cidadania LGBT, né, contrária à afirmação de direitos da população LGBT. Bem, quero dizer que a gente não pode ser ingênuo, porque estes grupos se mostram extremamente bem organizados, numa organização militante, né? Hoje temos militantes conservadores, e a gente tem observado isso nas discussões sobre ideologia de gênero, né? As táticas utilizadas, né, então, pelos movimentos sociais progressistas de afirmação de direitos são as mesmas utilizadas por esses segmentos contrários à garantia de direitos da população. Enfim, quero aqui, então, trazer à tona o momento delicado que vivemos de confronto de certos projetos societários, né? É isso que está em jogo. E aí me parece que o Estatuto da Família é o de menos nessa história, porque o problema, o risco é muito maior. O Estatuto da Família me parece que é o de menos, mas é estratégico, já que ele aciona e conecta, ele consegue conectar discursos bastante conservadores na nossa sociedade, porque quando a gente fala de família, parece que o conservadorismo vem à tona, né? É muito difícil a gente questionar ideias simples do tipo: por que a família é a base da nossa sociedade, né? E que escolha é essa que coloca essa centralidade na ideia de família? Ou na construção de políticas públicas que cada vez mais tomam a família como o seu objeto central, seu objeto, seu público-alvo, sua diretriz e por aí vai, né? E, enfim, família, em última instância, fala de todos nós, porque todos nós temos as nossas experiências familiares, né? O que é muito claro nesse projeto é a tentativa de restrição, de definição do que é uma família e, por consequência, a extinção legal de outras experiências familiares, né? No momento em que a gente vem ampliando toda a definição, não só no campo jurídico, mas também em todo o campo antropológico, nos estudos da própria psicologia e por aí vai, do campo da família, hoje o que a gente entende por família tem a ver com um certo agrupamento de pessoas definido a partir dos laços de consanguinidade, mas não apenas, mas os laços de afetividade e de solidariedade. O que significa que
grande parte dos agrupamentos humanos, eles podem ser entendidos pela ideia de família, como um agrupamento de amigos em que você compartilha a sua vida, em que você compartilha afetos, em que você compartilha projetos de vida, que você compartilha proteção e cuidados, né? Então, essas são as grandes ideias que os estudos do campo da família vêm cada vez mais afirmando de que o que importa na definição e na qualidade de uma relação familiar é justamente as possibilidades de cuidado, de afeto, de relação entre as pessoas, né? E é justamente isso que é trazido como um dos argumentos contrários no projeto do Estatuto da Família, que tem a capacidade de dizer, de questionar, né, o absurdo de famílias definidas por mero afeto, né? O relator da comissão especial usa essa expressão, mero afeto, como se fosse um acidente nós encontrarmos afeto na nossa família, em que aquilo que defendemos como os afetos devem estar presentes e precisamos qualificar os afetos, porque eles vão possibilitar mais ou menos a capacidade protetiva e de cuidar de uma família, o nobre deputado diz que isso é apenas quase uma bobagem, né? Que o que define família é a união de pessoas que querem procriar, né? Aquilo que nos diferencia dos animais, então a possibilidade de estabelecermos relações de cuidado, de afeto, de proteção, né, que nos diferencia até a página 2, já que a biologia nos mostra o quanto organizações animais talvez estejam talvez mais avançadas do que o momento que vivemos, né, já que afeto virou uma bobagem. Mas todo o caráter biológico da família é trazido à tona, de que o que vai definir a constituição de uma família é você procriar. Argumento que a gente olha e que não tem respaldo na nossa experiência, se a gente pensar que quantos de nós nos casamos unicamente para procriar, né? Me parece que é um absurdo a gente trazer isso como um argumento, já que as pessoas se casam, constituem famílias para compartilhar a vida, para compartilhar projetos de vida, para compartilhar afetos, para ter com quem você trocar e por aí vai, né? Mas isto é só uma bobagem, é só um detalhe, ao menos na visão dos defensores desse projeto. Bem, é interessante que grande parte dos argumentos trazidos, né, em defesa do Estatuto da Família, além do argumento jurídico de que a decisão do STF é inconstitucional, né, porque mas eles trazem esse argumento, né, eles trazem, é inconstitucional. Grande parte dos argumentos são de cunho altamente psicologizantes, né? Então que eles vão usar de uma certa psicologia que não sabemos na psicologia mais qual é, né? Já que felizmente a psicologia brasileira hoje tem um projeto ético-político de compromisso com a transformação social, com o enfrentamento de desigualdades e a construção de uma sociedade mais justa, que produza, que promova e garanta direitos humanos, né? Enfrentando, inclusive, as nossas origens, porque a psicologia nasce numa perspectiva de produzir desigualdades e justificar as desigualdades sociais, como se isso fosse em decorrência de atributos unicamente individuais. Então, quem é pobre porque sim, porque é uma questão pessoal. Gays sofrem preconceito porque são gays, e é uma questão deles, e por aí vai. Mas hoje que eu digo, talvez nos últimos 20 anos, a psicologia brasileira já tem um outro projeto ético-político consolidado junto aos quase 250 mil profissionais
desse país, né? Mas os argumentos trazidos, eles dizem, vão por algumas linhas, né? Primeiro, de que a homossexualidade não é natural, ela é um desvio, ela é uma doença ligada, né? Ela é um resultado de certos traumas vividos pelos indivíduos, traumas estes, sobretudo, decorrentes de abusos sexuais e de pedofilia. Então, LGBTs foram vítimas de pedofilia na infância e se tornaram assim. Então, o que contraria todos os estudos do campo, consolidados aí talvez nos últimos 50 anos, essa é a versão trazida, né, de uma forma bastante... que me falta como qualificar, mas que são trazidos sujeitos a dizer da sua experiência de abuso sexual na infância e que aquilo foi o responsável em torná-lo indevidamente um sujeito homossexual. É como se... E aí, quando você resolve, então, um certo trauma, a pessoa pode deixar de ser homossexual. Este é o argumento trazido. Na lógica do trauma, famílias, então, homoafetivas, elas seriam altamente produtoras de traumas, né? Já que teriam uma tendência... Este é um argumento trazido da psicologia, de que o sujeito que tem uma certa experiência e não elabora, não pode lidar com isso, tende a repetir esta experiência. Então, quem sofreu um trauma na infância, né, sofreu um abuso, não elaborou isso bem, evidentemente, ele vai praticar agora um novo trauma, vai traumatizar alguém e vai praticar abusos, né? Então, imediatamente, essas famílias são atreladas à pedofilia e ao abuso sexual. Então, é criada uma redundância, né, com um certo temor social de que sujeitos LGBT, né, isso é histórico, né, essas pessoas são abusadores em potencial, aí um casa com o outro, então isso potencializa as suas possibilidades de abusar alguém, né. Então, a gente está falando de um projeto que... E uma outra linha de argumento é de respaldo, né? Este projeto ele tem o respaldo social, já que hoje temos uma população altamente conservadora, que inclusive elegeu esta bancada conservadora, e que então temos que atender aos desejos sociais, né? Então, falamos de um projeto que pretende legitimar, né, legalizar o preconceito contra as pessoas. É disso que a gente está falando. Em que aquilo que, talvez, não em termos legais, mas que nessas horas a lei tem um alcance talvez restrito, porque nunca, em nosso país, desde o Império, a homossexualidade não é crime, mas LGBTs vivem cotidianamente como criminosos, sendo exterminados nas ruas, né? Se a gente pensar que a cada 28 horas um LGBT é morto neste país por ser LGBT, a gente está falando de um extermínio, né? E os altos índices de violência homo, lésbico e transfóbica que essas pessoas vivem cotidianamente, né? Então, esse projeto, né, ele é estratégico, né, nesse contexto. Ele encontra conexão num grande discurso preconceituoso presente na nossa sociedade e que, independentemente, né, essa é a avaliação que fazemos, né, independentemente do seu caráter legal, ele sendo aprovado, ele consegue afirmar e abrir portas para outros projetos talvez aí tenha uma base legal, e aí que são muito perigosos para o Estado democrático que tentamos afirmar neste país, né? Então, só para finalizar, quero dizer que o CRP lançou há alguns meses um manifesto em defesa da família brasileira. Quero dizer que
fizemos uma escolha por este nome, que é polêmico, né, em defesa da família brasileira, porque temos que nos apropriar daquilo que os segmentos conservadores falam, né? Porque este projeto, eles argumentam que defende a família brasileira, e a gente entende que, pelo contrário, ele coloca em risco a própria ideia de família, e de todas as famílias, não só as famílias afetivas e homoparentais. Todas as famílias passam a estar em risco, porque a definição, aquilo que define família, está em risco. Bem, esse manifesto ele está no nosso site, no CRP, para a gente coletar assinaturas, e assinaturas nominais, para além dessa estratégia que a nossa vida não é feita por enquete, que você vota quantas vezes quiser, né? Porque teve 8 milhões de votos, mas quantos de nós já votamos mais de uma vez? Então, essa é uma enquete que não é representativa. Então, queremos poder reunir assinaturas das pessoas e também das entidades. Então, faço aqui um convite ao OAB, ao CRES, para assinarem esse manifesto, e a todos vocês pessoalmente, porque entendemos que este é um importante instrumento de constrangimento dos deputados. Eles precisam se constranger, se envergonharem sobre aquilo que estão tentando fazer com as nossas vidas. Então, obrigado pela atenção de vocês e continuamos na luta e na conversa. Bom, eu vou chamar agora a Maju Jorge, ela que é jornalista, colunista do IG e membro da Associação Mães pela Diversidade e palestrante. Eu não vou falar, eu não sou acadêmica, eu vou falar como mãe, eu vou falar de família. Tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho do Mães pela Diversidade. O Mães pela Diversidade foi um encontro de mães que todas queriam a mesma coisa. A gente queria gritar pelos nossos filhos, mães que aceitam seus filhos. E desse encontro, a gente queria um movimento político. Aliás, tem duas advogadas mães aqui minhas, aqui, ó, Mazé e Deise, também as duas da OAB, também Mães pela Diversidade. E aí a gente começou como movimento político. Então, o que a gente queria, a gente se baseou nas Mães de Maio, que cobravam do Estado a morte dos filhos, e nós resolvemos cobrar a criminalização da homofobia e o casamento igualitário do Estado, e, é óbvio, as cirurgias de transgenitalização e todas as pautas LGBTs, a gente se juntou para cobrar do Estado. Eu fico até com medo de falar perto do Luiz Saraiva, porque ele vai falar, ai, como você é otimista. Mas eu acho assim que eu tenho medo do legislativo, é claro, mas eu sei que o judiciário está com a gente e que o judiciário é o guardião da Constituição. E sei também que a guerra cultural, que ela é estrutural, a gente está ganhando. Essa guerra eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos ganhando. A gente, todos os dias, claro que o meu habitat é São Paulo, então eu não posso tirar São Paulo por todos os lugares. Mas em São Paulo eu tenho uma absoluta certeza disso. Então eu fico analisando, né? Por exemplo, o meu genro ele é publicitário. E ele trabalha numa multinacional, como é que chama? Agência multinacional, né? E ele, enfim, ele está lá. E aí, quando aconteceu a história do Boticário, né? No dia seguinte, ele falou assim, numa semana depois da campanha do Boticário, a agência dele foi inundada de clientes e todos queriam campanhas friendly, todos, porque o Boticário dobrou as vendas. Né? O meu filho ele é fotógrafo e agora tem uma exposição dele que está nas estações do metrô, que chama Homofobia que são 50 vozes contra a homofobia. São 50 personalidades
que completam a frase homofobia é. A população de São Paulo ela começou a interagir com a exposição. E nós não conseguimos detectar nenhuma homotransfobia. Os recados eram todos de apoio, todos completando a frase, homofobia é um crime, é um absurdo. Então, eu realmente sou muito otimista, porque eu acho que o cultural ele é estrutural. Ele é estrutural. E o legislativo ele pode fazer lá o que ele quiser, porque o que ele fizer pode ser derrubado, pode ser revisto, pode ser modificado, e o estrutural não, que é a guerra cultural. O meu filho tem 27 anos e ele já sofreu violência homofóbica 4 vezes. 4 vezes. Desde ser cuspido e ofendido no meio da rua, até uma última que foi horrorosa, que durou muitas horas, muitas horas. Só que agora, faz uns 6 meses, ele estava no Brooklyn. São Paulo tem lei, né, contra a homofobia há 14 anos. Né, 14 anos. E, como vocês dizem, porque eu assim, presto muita atenção no que o Paulo Iotti fala, apesar dele falar muito difícil, a lei ela não é só para uma vingança nossa, né? A lei ela serve como freio inibitório, que ela educa, né? Então, eu acho que se não existisse, a gente luta pela lei, porque se não existisse a lei, por exemplo, o negro estava entrando pelo elevador de serviço, o judeu ainda estava no campo de concentração. Então, a gente tem que lutar, sim, pela lei. Mas eu luto muito mais pelo cultural que pela lei. E a minha forma de lutar é tirar essa mulherada do armário. Aqui tem um monte de mãe minha. A dona Clarice aqui, minha parceira, que não sai do meu lado por nada. E a nossa intenção é gritar muito alto que nós também somos famílias. Porque você falar que aceita o seu filho e no dia do Natal o marido dele não poder passar junto com ele, com você, e você fazer ele escolher entre... isso não é aceitar, me desculpe, mas isso não é aceitar. Aceitar é aceitar de verdade, né? E o nosso medo, e a gente luta tanto por essas leis, porque, por exemplo, a família do meu genro não aceita o meu genro de jeito nenhum. Meu filho é casado há 4 anos e não conhece a família do meu genro. Aí eles têm um filho e colocam esse filho no nome do Fábio, do meu genro. E aí, se acontece alguma coisa com o Fábio, eu e o André perdemos uma criança? Então, quer dizer, a gente não está lutando por uma abobrinha, a gente está lutando pela nossa família, mesmo, de verdade, pela nossa família, não é uma frescura, a gente não está fazendo gracinha, a gente quer a lei que paute, que nossas vidas sejam regradas pela lei. E a gente tem percebido, as mães podem dizer para vocês, aí que tem várias aí, que a cada dia mais mães estão se levantando, né? E é interessante como é sempre as mulheres que levantam, né? As mulheres é que puxam todas as bagunças. A cada dia mais mães. Hoje nós temos mães no Amazonas. Nós começamos aqui em São Paulo com 3, 4, hoje nós temos mães no Amazonas. Então, as mães elas estão pegando essas dores dos filhos, e eu acho que a gente vai funcionar aí, viu, Luiz Saraiva? Numa progressão geométrica, que cada dia mais vão se levantar mães, pais e filhos, e irmãos e amigos, e vai chegar uma hora que não vai ter fundamentalismo que dê conta da gente. Nós vamos proliferar, eles vão falar mesmo que o mundo virou gay. Mas a intenção das Mães pela Diversidade é justamente essa, de tirar as pessoas do armário e dizer, vem para a luz, porque a luz é boa, nós somos muitos. E a mãe do LGBT, ela também sofre uma homofobia, não como eles, é óbvio, porque ninguém chuta, ninguém cospe, ninguém xinga de viado, nem de traveco, nem nada. Mas a gente sofre uma homofobia absurda, porque as histórias que chegam para a gente, por exemplo, eu tenho mães que elas falam, nossa, o meu sonho era ser do movimento de vocês, mas se o meu marido souber,
ele se separa de mim. Então, vocês vejam como a homofobia, ela é impregnada na sociedade, ela é impregnada, né? A gente tem mães que chegam, aliás, todas a gente chegam quebradas, né? Luiz Saraiva, Edith Modesto, tem que passar por eles antes. Mas elas chegam com fobia social, elas chegam arrebentadas, né? E a gente... Pô, me perdi. Aí elas sofrem homofobia, é verdade. Elas chegam arrebentadas porque elas sofrem até dos próprios filhos héteros. Elas sofrem homofobia. Então, a mãe ela fica com aquele... a escolha de Sofia. É uma coisa parecida com a escolha de Sofia. Lógico que não vai morrer nenhum, mas ela tem que escolher entre 2 filhos, entre o filho e o marido. O filho... E eu falo muito tranquilamente que a diversidade ela pode conviver, porque o meu filho mais velho é gay, e a minha filha mais nova é evangélica. Ela é evangélica, ela é mesmo evangélica, de verdade, não é da boca para fora. E se ela perceber que alguém tenha qualquer tipo de ato preconceituoso com o irmão dela, ela voa primeiro que eu. Ela, assim, ela não admite, ela ama o irmão profundamente. Então, eu sou a prova viva de que a diversidade ela pode se respeitar e conviver em harmonia sempre. Agora, eu lembrei o que eu ia falar lá, que eu me perdi. Da última vez que ele sofreu um atentado homofóbico, ele estava num bar aqui no Brooklyn com o namorado, e chegou uma pessoa e começou com aquilo tudo que a gente já conhece. O viado está fazendo o que aqui dentro? O dono do bar colocou o homofóbico para fora, porque nós já fechamos alguns bares por aí, né? Nós já andamos fechando alguns bares e agora eles têm medo da gente. Então, o dono do bar, ele não era bar gay, era um bar hétero, o dono era hétero e tal, mas ele achou melhor colocar o homofóbico. Então, é para isso que serve a lei. Porque se não existisse a lei contra a homofobia em São Paulo, provavelmente quem tinha sido expulso do bar teria sido meu filho, né? Que era o diferente, mas quem foi o homofóbico. Então, por tudo isso que eu tenho visto as mães que a gente nem sabe direito como é que vai dar conta, a gente está tentando se organizar, colocando advogados, psicólogos nos estados e tal, porque está crescendo de um jeito o nosso movimento. Ela fica nervosa. Tá crescendo demais e tá assim um bolo com muito fermento que não está dando certo, está caindo para fora e a gente está desesperada. A gente está trabalhando assim 12 horas por dia para tentar se organizar para acolher essas mães, porque a mesma mãe que não quer gritar, que não quer fazer parte do movimento político, que não quer ir apanhar da polícia legislativa, essa mãe, ela também quer participar do movimento, porque ela se sente acolhida. Ela está num lugar onde ela pode conversar com as pessoas sobre a vida dela tranquilamente. Ela pode falar o que ela está sentindo e ela vai ser entendida, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente luta pelos direitos, pelo acolhimento das pessoas, porque eu acho que é importantíssimo. A gente já viu mãe chorando de estar junto com a gente, porque antes disso ela estava exatamente isso, com fobia social, porque ela não podia mais ser ela mesma, né? E é isso, gente. E se alguém tiver alguma pergunta, porque eu não sei fazer palestra, assim, falar várias horas, sem falar muitas horas, assim, sem ser guiada. A pergunta me guia. Se alguém tiver alguma pergunta. A gente vai abrir para perguntas depois, no segundo momento, e a gente queria agora ouvir o Júlio César de Andrade, que é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, assistente social, especialista em sistema de garantia de direitos, docente da Uniesp e militante do Movimento da Infância. Falar do Estatuto da Família nesse momento é fazer um resgate histórico de uma onda que nós chamamos hoje de conservadorismo presente nas relações sociais. Se nós formos pensar, por exemplo, na constituição ou na formação socioeconômica do Brasil, ou anterior a isso, a própria organização e a constituição da família, que ela vai se dar na origem da propriedade privada,
que é quando o capitalismo vai precisar para acumulação, já diria Frederick Engels na Origem da Família, Estado e Propriedade, e que nos processos históricos nós tivemos uma série de atrocidades e violações com as famílias, e especificamente com as famílias pobres e as famílias das periferias. O Estatuto da Família hoje, ele é uma materialização dessa onda conservadora que vem ao longo da história criminalizando a pobreza, judicializando as expressões da questão social. Nesse sentido, o Conselho Regional de Serviço Social, assim como o conjunto Cefes-Cres, já se manifesta historicamente contrário a qualquer tipo de opressão e violação dos direitos sociais humanos civis da classe trabalhadora. E aí, quando a professora começa falando dos direitos políticos, constitucionais, nós não podemos esquecer que a primeira lei que vai criminalizar a família nesse país é o Código de Menores de 1927, que já vai colocar, né, uma das primeiras leis, né, na sociedade moderna, mas anterior a ele. A lei do ventre livre, que já colocava os filhos das escravas em condições de acolhimento institucional. Um outro detalhe que nós não podemos deixar de citar aqui é o próprio Código de Menores de 27, que vai ser uma estratégia higienícia do Estado, justamente na constituição do Estado capitalista, para que as famílias pobres saíssem da vista. E quem eram essas famílias pobres? Os negros recém-saídos do processo de escravidão. Sabemos que a ditadura militar foi e continua tendo seus impactos nas relações sociais, e é esse mesmo grupo que, historicamente, vem alterando, né, no fascismo presente nas relações, como nós podemos falar, o neofascismo, as novas expressões do fascismo nas relações sociais. O serviço social, quanto profissão legitimada, inserida na divisão social e técnica do trabalho, inserida no cotidiano de trabalho, nas políticas públicas, tendo como objeto de atuação a questão social, ou as expressões da questão social, não tem como não se posicionar contrário à homofobia, uma vez que o Código de Ética de 1993 prima pela liberdade como valor ético central. A liberdade sendo valor ético central é a liberdade de orientação de gênero, é a liberdade do corpo, né? E a gente não pode esquecer que, junto com a constituição da família, vem a heteronormatividade, o machismo, as opressões, o patriarcado e todas as opressões de violência. E aí, pode passar, querido. Eu posso pegar o microfone e falar em pé, que eu acho que eu fico mais à vontade no debate. Daí vocês corrijam meu tempo, porque eu falo pra caramba. Então, diante desse resgate histórico, o serviço social quanto profissão, ele surge, né, para conter as expressões da questão social, porém, no seu movimento histórico, ele faz uma opção, a partir do movimento de reconceituação, por um projeto profissional crítico, como eu estava falando, que se materializa no Código de Ética de 1993, que tem seus princípios, que eu já vou falar. Pode voltar. Isso, segura aí um pouco. No Código de Ética de 1993, nas diretrizes curriculares da BEPS e na Lei de Regulamentação da Profissão, que vão trazer um projeto que nós chamamos Projeto Ético-Político, que tem clareza na atuação profissional, uma transformação de uma nova ordem societária. Júlio, o que isso tem a ver com família e que isso tem a ver com essa onda conservadora? Tudo porque nós temos clareza que, no nosso exercício profissional, nós reconhecemos os sujeitos sociais, políticos e coletivos como pessoas que sofrem no seu cotidiano as expressões da questão social, as expressões da totalidade do capital. E aí, esse primeiro slide traz alguns índices, né, de violência. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2012 foram 3.084 denúncias de homofobia. Essas denúncias de homofobia, a sua maioria tem um outro segmento da população LGBT que é esquecido, que é a população trans, né? Os transexuais, os travestis, que dentro do movimento LGBT são os que sofrem as maiores expressões. Pode seguir. E o nosso Código de Ética, como eu disse, prima pela liberdade como valor ético central. A defesa intransigente dos direitos humanos, isso é princípio ético para nós assistentes sociais.
a recusa do autoritarismo, uma vez que a ditadura já trouxe esses impactos históricos nas relações sociais. E o exercício profissional sem discriminar e nem ser discriminado por gênero, raça, etnia e orientação sexual, uma vez haja a própria história da formação socioeconômica no Brasil e a onda conservadora presente hoje na bancada BBB, muito bem falado pelo companheiro do CRP e pela colega e pela, esqueci seu nome, Maju, que apresentou muito bem. E, em 2006, partindo de uma campanha nacional chamada Campanha O Amor Fala Todas as Línguas, o Conjunto Cefasquez faz uma resolução chamada Resolução 489/2006. O que vem dizer essa resolução? Vai estabelecer normas para internamente e externamente para o serviço social, vedando qualquer tipo de conduta discriminatória e preconceituosa por parte dos assistentes sociais. E aí, em 2011, só para corrigir, era 2011, feita a Resolução 615, que vai dar o direito aos assistentes sociais transexuais a terem seu registro com nome social, uma vez que é um avanço do movimento social político LGBT. Pode passar. E aí, quais são os nossos compromissos e ações que, historicamente, o Conjunto Cefasquez vem fazendo? Acho que a campanha O Amor Fala Todas as Línguas, ela tem um papel fundamental. A concepção de família que nós entendemos é a família para além dessa sociabilidade do capital, é a concepção ampliada, formada por vínculos sociais, históricos e culturais, e que sofrem no cotidiano os impactos da contradição capital-trabalho. E aí não tem como não falar, por exemplo, da judicialização das expressões da questão social, que são as famílias negras e pobres, que estão aí nos tribunais. Aí eu acho que o OAB tem feito um papel fundamental, que é fortalecer esse debate, né? Porque são os filhos das mulheres negras, pobres, que são retirados, que continuam sendo acolhidos, que continuam sendo vítimas de violência doméstica, sexual. E aí a gente tem outro fator fundamental, a população LGBT, que está em condição de exploração sexual do trabalho, que acho que é uma luta também que a gente tem que travar. E aí, qual que são um dos nossos aspectos? Eu grifei ali de preto. Reforçar as lutas no âmbito legislativo e judiciário em defesa da liberdade de orientação sexual e da livre identidade de gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção, constituição da família, direitos sucessórios, dentre outros. Nós sabemos que essa PL ela representa o fim de todos os avanços historicamente constituídos pela classe trabalhadora. Constituição de 88, Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 12.010, as conferências, que são espaços democráticos e até mesmo, em alguns momentos, contra-hegemônicos a esse modo e a essa ordem social que está posta. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando dos vínculos sociais estabelecidos. Então, defender não é só defender a família, mas defender todos os direitos sociais e políticos da classe trabalhadora. Esse é o compromisso do Conjunto Cefasquez. Volta, por favor. Outra questão que, historicamente, o Conjunto vem fazendo é a articulação permanente com o movimento LGBT e com outros sujeitos coletivos para aprovação das diretrizes contidas na PLC 122/2006. Então, lutar pela criminalização da homofobia é uma das pautas do Conjunto Cefasquez. Agora, entre os dias 11 e 12 de junho, nós realizamos o seminário sobre exercício profissional do serviço social e atendimento à população trans. Esse seminário ele inicia numa luta histórica, através de uma colega que aqui está, a Lili, que trabalha no processo transexualizador do SUS, que tem sentido no cotidiano a vivência do trabalho, na execução de uma política pela despatologização e que a população trans tenha direito, né, ao processo transexualizador, mas não só o processo transexualizador, mas que o hormônio seja feito via SUS, uma vez que o SUS é uma política de Estado. Porém, estamos numa conjuntura neoliberal, em que as políticas sociais estão precarizadas, sucateadas, terceirizadas. A saúde pública, nacionalmente, ela tem sofrido os impactos dessa conjuntura.
Ora, vamos pensar na Zona Leste de São Paulo, as OSS que administram as UBSs, as equipes mistas dos CRAS e dos CREAS na cidade. Uma parte é de uma ONG contratada e outra parte são os funcionários públicos. Então, a nossa luta é para que o assistente social, no seu cotidiano, direcione e oriente as famílias, mas entendendo que as famílias é a classe trabalhadora que sofre no cotidiano os impactos da ausência do trabalho e que sofre também altos índices de violência doméstica, física, sexual e de várias omissões. Um outro detalhe que eu quero trazer é a valorização da diversidade humana como reconhecimento livre da orientação sexual e identidade de gênero. Preservar as identidades de gênero é o nosso papel também. No atendimento cotidiano com a população usuária. Uma vez que o assistente social lidar cotidianamente nos vários espaços de trabalho com essa demanda. E aí a gente não pode esquecer do papel que tem o Conselho Regional de Serviço Social através da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, que é de orientar as assistentes sociais para que, no exercício, não rompam com esses princípios, não rompam com essa luta. E aí, para mim, ficou essa tarefa aqui, hoje, coletiva, de apresentar qual que é a nossa concepção, qual que é o nosso olhar. Nosso olhar é que nós vamos continuar incidindo nessas lutas até que haja uma nova ordem societária, até que haja um novo modo de produção onde a classe trabalhadora possa viver livremente. E aí já diria o Mauriase, onde a fruta seja fruta e que não tenha valor. Porque no mundo do capital, tudo tem valor. O trabalho, as relações, né? A hora para poder ir namorar no motel tem um valor. Tudo tem um valor e tem um preço. E aí, para finalizar, acho que até por conta do tempo, eu deixo a reflexão da Rosa Luxemburgo e o slide do nosso cartaz, que foi da campanha de 2006, O Amor Fala Todas as Línguas. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo, agradeço a mesa. Acho que a gente vai aquecido para o debate, porque acho que os companheiros e companheiras aqui têm muito a contribuir conosco. Muito obrigado.